Seja Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui de volta para trazer a palavra de Deus para você, para a gente dar continuidade àquele estudo que nós estamos fazendo sobre o espírito de Judas, Peço perdão pelo nariz, Por causa desse tempo de frio, eu estou um pouco, vamos assim dizer, alérgico, É só mudar o tempo, infelizmente, eu acabo ficando dessa maneira, mas nada vai impedir eu de trazer para você que me assiste a palavra de Deus, tá bom? Você que acompanhou a primeira mensagem, comecei falando sobre o Judas, Que o Judas ele foi um discípulo de Jesus, mas o Judas ele nunca foi de Deus, ele nunca pertenceu a Jesus, ele nunca pertenceu a Deus. O caráter dele era de um traidor, Claro que por influência maligna, Mas também teve a cooperação de Judas para que isso acontecesse. Porque o diabo ele só age na vida da pessoa quando a pessoa ela deixa, Tanto Deus quanto Satanás, eles só podem agir na vida de alguém quando há uma oportunidade, O nosso Senhor Jesus, ele só age na sua vida se você deixar, Se você abrir a porta, Apocalipse 3:20 fala isso, E Satanás, ele só age na sua vida se você der uma brecha, A Bíblia também fala isso. Então, o Judas, ele era uma pessoa, que o caráter dele era de uma pessoa má, De uma pessoa ruim, de uma pessoa que não tinha um bom caráter, Jesus, ele tanto foi traído por Judas quanto por Pedro. A Bíblia diz que o Pedro o negou, Mas existe uma diferença entre os dois. Inclusive eu tenho até um vídeo falando disso. O Pedro ele não traiu porque queria trair, Foi um momento de fraqueza. A intenção dele jamais foi essa. Diferente do Judas, que desde quando ele se tornou um discípulo, ele nunca foi favorável às coisas de Deus. E hoje em dia, meu amigo e minha amiga, acredite você, mas existem pessoas assim, Pessoas que às vezes têm uma máscara de crente, às vezes, tem aparência, vamos assim dizer, de uma pessoa de Deus, mas ela não é de Deus. Por isso que eu falei na primeira mensagem que você tem que tomar cuidado com quem você fala da tua vida, Às vezes você vai achar que todo mundo que está na igreja é de Deus. Não, porque fulano de tal é um pastor, fulano de tal é um pregador, Fulano de tal é um obreiro, é um meu amigo, É uma pessoa de Deus. Cuidado com isso, Eu falo para você por experiência própria. No começo da minha conversão, eu era uma pessoa muito inocente. Eu confiava nas pessoas facilmente, No começo da minha conversão, eu ainda era garoto, E eu me lembro de um caso que aconteceu, eu não esqueço mais. Quando eu era garoto, eu estava começando na igreja, estava novo, convertido ainda. Garoto, a gente sabe que precisa de um apoio, precisa de alguém para sempre estar orando junto, estendendo as mãos. E eu, na minha adolescência, eu já comecei na igreja, me batizei com 15 anos,
Mas de lá para cá não foi fácil eu me manter na fé, né? Infelizmente, uma vez eu até caí em tentação. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e graças a Deus eu me levantei, né, novamente. Mas no começo da minha conversão, lá atrás, há muitos anos atrás, não foi fácil, né? Infelizmente eu acabei caindo em um determinado pecado. Aí eu fui confiar numa pessoa, né? Numa pessoa que se dizia um pastor, numa pessoa que se dizia de Deus. E eu acabei contando para essa pessoa que eu havia caído nesse ato. Para que eu fui falar isso, né? Minha vida estava na boca do povo, né? Minha vida estava na boca de um, na boca de outro. Ele saiu falando para um, para outro, né? Me envergonhou na frente de todo mundo, falando que eu havia cometido tal ato. Então, né, eu não estou dizendo, meu amigo, preste atenção, por favor, para você entender, tá? Não estou dizendo que você não deva procurar o seu pastor, não estou dizendo que você não deva ter um amigo de confiança, desde que seja de Deus, que você não possa desabafar com alguém. Não é isso que eu estou falando. Inclusive, eu sou um pregador hoje, graças a Deus, né, na presença de Deus. Eu já vou, se eu não estou enganado, eu já vou para 24 anos. Né? Eu me levantei dessa época aí que eu caí, Deus me levantou, graças a Deus. Essa ferida foi cicatrizada, né? E eu sou um pregador, eu atendo pessoas, né? Eu atendo pessoas, pessoas me procuram pedindo oração, pessoas me procuram pedindo ajuda, e eu ajudo com o maior prazer, né? E quando a pessoa desabafa comigo algo, né? Eu não vou ficar falando para um, não vou envergonhar a pessoa na frente de todo mundo, não vou ficar debochando da pessoa, jamais, porque eu sou uma pessoa de Deus, graças a Deus, louvado seja Deus. Então, tudo que a pessoa falar para mim, eu vou levar a Deus em oração, né? Eu não vou usar isso para denigrir a imagem de ninguém, jamais. Esse é o verdadeiro papel de uma pessoa de Deus, né? Mas, infelizmente, nem todos são de Deus, tá? Ah, ministro, mas como é que eu vou conhecer alguém que é de Deus e quem não é? Peça sabedoria e discernimento ao Espírito Santo, né? Para que você não venha ficar falando da tua vida aí para todo mundo. Você acha que todo mundo que está na igreja é de Deus? Cuidado, meu amigo e minha amiga. Cuidado, porque sua imagem pode acabar sendo manchada, tá bom? Acabar sendo denegrida, tá? Cuidado, fica aí o alerta, mas não estou dizendo que se você não deva procurar uma pessoa de Deus para desabafar. Mas procurar quem? Uma pessoa de Deus, né? Eu falei bem falado, uma pessoa de Deus, não uma pessoa falsa, uma pessoa falso profeta, né? Aí você vai conhecer alguém que é de Deus, pedindo para Deus te dar, né, visão espiritual, discernimento, né? A pessoa que é de Deus é conhecida. Os conselhos que elas vão te dar, que ela vai te dar, é conselhos de pessoas de Deus, né? É conselhos de alguém espiritual, é conselhos de alguém que vai te ajudar a levantar, não ajudar você a vamos assim dizer, a afundar mais ainda. Mas se você tem dúvida, alguma dúvida, como saber quem é de Deus, quem não é, ore a Deus, peça para Deus te dar sabedoria. Tiago 1,5 fala isso, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? Então peça para Deus, tá bom? Eu não estou dizendo que você não deva, né, pedir auxílio, não. Você deve. Você que pertence a alguma igreja, você deve pedir auxílio do teu pastor, né? Ou de um alguém que é de Deus de verdade, que vai ter conteúdo de Deus para te dar, tá bom? Não é errado não, jamais. A gente precisamos um do outro, né? Nós precisamos do auxílio um do outro. Precisamos da oração um do outro, tá?
Mas hoje eu quero falar para você sobre mais uma pessoa que teve o mesmo caráter de Judas Iscariotes, né? Que foi influenciado por um demônio, lógico, mas ele teve o mesmo caráter de Judas Iscariotes, né? E essa pessoa, ele traiu o próprio pai, né? De quem que eu vou falar para você hoje? Eu vou falar do Absalão, né? Mas eu quero pedir primeiro para você deixar o seu like, tá bom? Deixa o seu gostei, compartilhe essa mensagem. Vamos fazer cumprir Marcos 16:15, né? Mas eu quero dividir com você essa mensagem, né? A parte 2 do estudo, o espírito de Judas. Nós vamos falar de Absalão, né? Quem foi Absalão? Absalão foi um dos filhos de Davi, né? Só que o Absalão, ele era alguém que era contra o reinado do seu próprio pai. O Absalão, ele não concordava com muitas coisas que o rei Davi fazia, principalmente quando a sua irmã foi, né, vamos assim dizer, estrupada, né? Porque infelizmente na família de Davi aconteceu muitas tragédias, inclusive o próprio irmão abusar da própria irmã. E justamente essa irmã que foi abusada era a irmã de Absalão, né? Ela foi abusada pelo seu outro irmão, que era o Aminon, que era filho por parte de pai, né? Mas com outra mulher, com outra esposa de Davi, não era da mesma mulher. E esse Aminon, ele ficou doente, de desejo pela própria irmã. Ele sentiu uma atração muito forte pela própria irmã, né? Ao ponto de desejá-la, né? E cometer esse ato tão sujo, tão imundo, né? E o Absalão, que era irmão dessa moça, a Tamar, né? O Absalão, ele ficou sabendo de tudo isso. E o Absalão ficou revoltado, principalmente quando ele viu que o seu pai não tomou as atitudes que deveria ter tomado. Porque nessa época, quando acontecia um ato desse, o Aminon, ele tinha que ser morto. A lei na época mandava, né? E o Davi não fez isso. O Davi, ele simplesmente exilou o Aminon, né? Ele mandou o Aminon para fora de Jerusalém e não cumpriu a lei, o que a lei mandava. É lógico, né? Eu até entendo, né? O Davi, o próprio pai, vai mandar matar o próprio filho? Jamais, né? Por isso que a própria Bíblia fala que o Davi, ele era considerado segundo o coração de Deus, porque o Davi, ele amava os seus filhos, mesmo com essa tragédia toda que aconteceu. Mas o Davi, ele não matou o seu filho, né? Ele preferiu exilar o Aminon, né? E isso revoltou o Absalão. Só que o Absalão, na hora, ele não esboçou nenhuma atitude, ele guardou aquilo com ele. É a pior coisa que uma pessoa faz, né? Guardar rancor, guardar mágoa, guardar raiva, aquela pessoa que vive quieta, vive só observando, só guardando coisa no coração. Tem que tomar cuidado, porque quando ela explodir, ela vai explodir de uma vez, né? E foi isso que aconteceu com o Absalão. O Absalão, ele guardou aquilo no coração. Ele esperou a oportunidade certa para poder matar o próprio irmão. Olha que coisa triste isso. Só que o Absalão, quando ele matou o próprio irmão, porque isso aconteceu, né? Ele matou o próprio irmão. Mesmo o Absalão tendo feito isso, o Davi também o perdoou.
né? O Davi tomou a mesma atitude com Absalão que ele havia tomado com Aminon. Absalão foi exilado, foi tirado fora da cidade de Jerusalém. Só que o Davi, como um pai, o Davi sentiu saudades do Absalão, né? O Davi sentiu falta do Absalão, o Davi ele sentiu saudade do Absalão, ao ponto de mandar que Absalão voltasse para Jerusalém, né? Aí Davi mandou que Absalão voltasse para Jerusalém e depois perdoou tanto Absalão que fez Absalão voltar para a própria casa, né? Para o próprio palácio. Só que o Absalão ele conspirava contra o próprio pai, né? Ele não aceitando as coisas que seu pai fazia, a atitude que seu pai fazia, ele conspirava contra o seu próprio pai, né? Com a ajuda de um conselheiro de Davi chamado Aitofel, que foi um homem traidor também, né? Eu poderia ter incluído o Aitofel nessa série de mensagens, mas o Aitofel também foi alguém que traiu o Davi, né? Pelo fato de não ter aceitado que o Davi fez com a própria com a Batseba, né? Porque o Aitofel era parente de Urias, né? Era parente de Urias, de Batseba, né? Segundo os historiadores falam, né? Ele era parente de Batseba, de Urias, né? Então, o Aitofel também não concordou, né, com a atitude de Davi, porque o Davi também ele adulterou com Batseba, né? O Davi adulterou com Batseba, é outra mensagem para outro dia também, que o Davi também está incluído nessa lista aqui, né? Mas é outra mensagem para outro dia. Davi ele adulterou com Batseba, e para cobrir esse pecado mandou matar o próprio Urias, que era um homem fiel a ele, né? Mas essa é a próxima mensagem para o outro dia, né? Então o Aitofel ele era uma pessoa contra o Davi também. Então o que ele fez? Ele fermentou a cabeça de Absalão, para que Absalão traísse o Davi. E como Absalão já tinha o coração contaminado, já tinha o coração, né, revoltado com o pai, foi batata, né? Vamos assim dizer. Então Absalão ele conspirou com o próprio pai. Ele mentiu pro próprio pai, né? Queria sacrificar a Deus, né? Queria fazer um sacrifício a Deus. Na verdade, ele foi conspirar contra o próprio pai, colocar o povo de Davi contra o próprio Davi, né? Ele foi colocar o povo contra Davi, né? Ele ficava na porta da cidade, né? E quando o povo vinha para procurar Davi, para apresentar a sua causa, aí era o Absalão quem atendia o povo. O Absalão mentia que o Davi não estava disponível, que o Davi não podia atender, né? Aí o Absalão ele passava à frente, né? Ele passava o lugar de Davi, ao ponto de ganhar a confiança do povo e tentar usurpar o trono do próprio pai, né? Mas isso não prosperou, porque Absalão ele foi morto, né? Ele foi morto. Ele se levantou contra o próprio pai, colocou, olha que coisa satânica isso, dividiu o reino de Davi, porque um tanto ficou contra Davi e um tanto ficou a favor de Davi. Então os que ficaram contra Davi, inclusive até o conselheiro de Davi, o Aitofel, eles acompanharam o Absalão contra Davi. O Davi ele teve que fugir da própria cidade para não lutar contra o próprio filho, porque ele não queria, né? Já pensou o pai ter que lutar contra o próprio filho, né? Aí ele teve que fugir da própria cidade, né, de Jerusalém,
para não precisar lutar contra o próprio filho. Mas isso não prosperou, né? O Davi, ele voltou para Jerusalém, o Absalão morreu, né? Foi morto. Mas, resumindo a história, isso foi algo muito satânico, né? Em 2 Samuel, resume tudo isso que eu falei isso para você. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 4, diz assim, ó, 2 Samuel 15, 4, diz assim, ó: E dizia mais Absalão, né? Quem me dera fosse juiz de toda a terra, para que viessem a mim e eu julgasse todas as demandas. Olha só. Ou seja, em outras palavras, o que o Absalão quis dizer? Eu que deveria ser o rei. Eu que deveria reinar sobre Israel. Não era meu pai. Meu pai, ele está errado no que ele está fazendo, né? Eu não concordo com o que meu pai ele está fazendo. Meu pai está errado no que ele está fazendo. E aí o que ele fez? Ele colocou o povo contra Davi. Começou a falar mal do Davi, né? Começou a criticar o próprio pai e fez o povo ficar ao seu favor. Meu amigo e minha amiga, será que não acontece isso hoje, hein? Você já viu esse filme? Será que alguém já não chegou em você e já falou assim para você? Um obreiro, né? Já não chegou em você, já não falou? Eu que deveria ser o pastor dessa igreja, hein? Se eu fosse o pastor dessa igreja, seria diferente, hein? Olha, eu que queria ser o pastor, hein? Se eu fosse o pastor, essa igreja não seria desse jeito, hein? Essa igreja não seria dessa forma, hein? Nossa, meu pastor está fazendo lambança, meu pastor está fazendo coisa errada, hein? E eu não concordo com o meu pastor está fazendo não, hein? Olha, se eu fosse o pastor, a igreja seria melhor. Alguém já chegou falando isso para você? Tá aí, o espírito de Absalão, o espírito de Judas. O mesmo demônio que usou de Judas, que influenciou Judas e também influenciou Absalão, né? Hoje em dia, tem muitas igrejas hoje que são abertas debaixo do espírito de Absalão, sabia? Tem muitas igrejas hoje divididas, porque um determinado grupinho não concordou com o seu pastor, com o seu líder, e foi lá e abriu uma igreja. Hoje em dia, o que tem de igrejas aí divididas, o que tem de igrejas aí que são abertas debaixo de rebeldia, né? Por exemplo, vamos supor, o obreiro não concorda com o que o seu pastor faz. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer igual Lúcifer fez no céu, né? Ele vai conspirar contra o seu próprio pastor, mas ele não vai conspirar sozinho. Ele vai contaminar também um tanto de membro dessa igreja, e juntamente com esse tanto de membro, o que ele vai fazer, né? Ele vai abrir uma outra igreja, né? Ele vai abrir uma outra igreja. Nossa, ignora todo o barulho, tá? Tá passando um carro de som aqui na frente, mas ignora, tá? Então, ele vai abrir, né? Ele vai abrir uma igreja e vai levar esses membros para a sua igreja. Ou seja, às vezes esse obreiro não concorda com o que o seu pastor faz, aí ele vai lá, começa a contaminar um, começa a contaminar outro, começa a contaminar outro, aí faz um grupinho, aluga um salão e abre uma igreja dividida. Hoje em dia tem muitas igrejas assim, muitas. Até na igreja que eu faço parte mesmo, tem muita gente que saiu da igreja que eu faço parte
contra o pastor, contra os seus líderes, né? Aí contaminaram os membros, alguns membros que já era contra o pastor, foi lá e abriram uma igreja. Só que isso não prospera, meu amigo e minha amiga, porque isso é o espírito de Lúcifer, né? Foi a mesma coisa que o Lúcifer fez no céu. O Lúcifer não concordava que Deus deveria ser adorado, ele queria ser adorado como Deus, e ele não concordava. Aí ele contaminou a terça parte dos anjos, e Deus mandou ele de alto a baixo para a terra. Então, meu amigo e minha amiga, resumindo o que eu estou lhe falando, cuidado. Se alguém vem com esse tipo de conversa para você, sai fora. Eu repito para você, ainda que você não concorde muitas coisas que às vezes você vê na tua igreja, o que você tem que fazer? Não é contaminar os outros, é orar a Deus, para que Deus venha colocar no lugar aquilo que está fora. O que tem que sair não é o que está errado, é o que está certo. Aliás, me perdoe, o que tem que sair não é o que está certo, é o que está errado. Eu não concordo com o que eu estou vendo na minha igreja, eu não concordo com o que o meu pastor está fazendo. Mas você vai se rebeldear? É uma autoridade, você não pode se rebeldear. Qual que é o seu dever? Dobra o joelho. Deus, abra a visão do meu pastor. Deus, mostra para o meu pastor que ele está errado no que ele está fazendo. Acabou, meu amigo. Vai orar pelo teu pastor, vai orar pela tua autoridade. Não é ficar enchendo o seu coração de contaminação e não contente enchendo o coração dos outros. Isso é espírito de Judas, meu amigo e minha amiga. Isso vai trazer para você uma consequência ruim, porque tanto Judas quanto Absalão, o final deles foi trágico. O Absalão, ele morreu, ele foi enroscado numa árvore, num galho de árvore, pelos cabelos, e foi morto por um dos soldados de Davi, né? E o Judas, a gente conhece a história. O Judas, ele se enforcou. Então, para quê? Não, vai orar a Deus, né? Talvez não é na igreja que acontece isso, mas talvez é no serviço. Às vezes uma pessoa chega em você e fala assim: nossa, se eu fosse o patrão seria diferente, como eu queria ser o dono dessa empresa. Mas você não é. Essa pessoa que fala isso para você não é o dono da empresa. Vocês são apenas um funcionário. O que vocês têm que fazer? Fazer o serviço de vocês e orar em favor do seu patrão, né? E orar em favor da autoridade. Deus, ele não se agrada de espírito de conspiração. Deus, ele não se agrada de pessoas que conspiram contra outra. Deus não se agrada disso. Lembra que Judas Iscariotes era o traidor, mas você não vê Jesus conspirando contra Judas. Você não vê Jesus fermentando um, fermentando outro contra Judas. De maneira nenhuma. O próprio Judas foi quem se enforcou. Não foi Jesus que deu a corda para ele. Então você tem que tomar cuidado, meu amigo e minha amiga, tá bom? Fique com essa mensagem. E que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.